Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de fevereiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de libertação, cura e ascensão de 2024 através dos ensinamentos de um curso em milagres. Queria agradecer muito a vocês pelos comentários que eu recebi pelo vídeo de ontem, né? Começamos o nosso vídeo de hoje com a leitura da lição do dia. Estamos na nossa primeira revisão, revisando as primeiras 50 lições do livro de exercícios, que são aquelas lições nas quais nós estamos vendo de uma maneira mais explícita como está estruturado o sistema de pensamento do ego. E para que, enfim, possamos, a partir desse conhecimento, desestruturá-lo, tá? Revisamos a lição de número 6, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. A realidade nunca é assustadora, é impossível que ela possa me transtornar. A realidade só traz perfeita paz. Quando estou transtornado, é sempre porque substituí a realidade por ilusões que inventei. As ilusões me transtornam porque eu tenho dado realidade a elas, e assim considero a realidade como uma ilusão. Nada na criação de Deus é, de modo algum, afetado por essa minha confusão. Eu estou sempre transtornado por nada. Eu estou sempre transtornado por algo que não existe. Olha isso, forte, né? Lição 7. Eu vejo só o passado. Ao olhar à minha volta, condeno o mundo para o qual olho. A isso chamo de ver. Eu retenho o passado contra todos e contra tudo, fazendo com que sejam meus inimigos. Quando tiver perdoado a mim mesmo e lembrado quem eu sou, abençoarei a todos e a tudo o que vejo. Não haverá nenhum passado, portanto, nenhum inimigo. E olharei com amor para tudo o que falhei em ver antes. Lição 8. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Vejo só os meus próprios pensamentos e a minha mente está preocupada com um passado. Assim, o que posso ver tal como é? Que eu me lembre de que só olho para o passado, a fim de impedir que o presente desponte na minha mente. Que eu compreenda que estou tentando usar o tempo contra Deus. Que eu aprenda a descartar o passado, reconhecendo que, ao fazê-lo, não estou desistindo de nada. Lição 9. Eu não vejo nada tal como é agora. Se nada vejo tal como é agora, pode-se verdadeiramente dizer que não vejo nada. Só posso ver o que é agora. A escolha não está entre ver o passado ou o presente. A escolha está meramente em ver ou não ver. O que eu tenho escolhido ver me custou a visão. Agora quero escolher outra vez para que eu possa ver. E a lição 10. Meus pensamentos não significam coisa alguma. Eu não tenho pensamentos privados. No entanto, só estou ciente de pensamentos privados. O que podem esses pensamentos significar? Eles não existem, portanto, não significam nada. Contudo, a minha mente é parte da criação e parte do seu Criador. Será que eu não preferiria me unir ao pensamento do universo, a obscurecer tudo o que é realmente meu com os meus lamentáveis pensamentos privados, sem significado? Né? E aí, Jesus nos pede que nós façamos a repetição, a leitura desse texto no mínimo 2 vezes por dia, né? Você já deve ter feito a essas alturas do campeonato, né?
amanhã já está chegando aí no seu final, né? E que nós nos concentremos em cada uma dessas ideias pelo menos uma vez ao dia. E que façamos a leitura também antes de irmos dormir, né? E aí você pode também escolher a sua lição favorita dessas, né? Eu gosto muito de Eu Só Vejo o Passado. Eu só vejo o passado. Dessas aqui 5, eu gosto, as minhas favoritas são eu só vejo o passado e eu não vejo nada tal como é agora, tá? Então, vejam bem, continuamos na nossa revisão, né? Pra gente reforçar os conceitos, os entendimentos, as novas percepções, as mudanças de percepção que essas lições elas estão buscando aí nos trazer, tá bom? E aí a gente passa agora para a leitura do livro do Alan Watson e do Robert Perry, tá bom? Comentário. Lembre-se de que a prática geral para essas revisões é ler as 5 ideias e comentários 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, e gastar pelo menos um período de 1 minuto com cada uma delas durante o dia. Os pensamentos, eles são densos nessas revisões. Então, eu ofereço apenas algumas observações sobre as coisas que se destacam para mim, né? O que ele acha que está se destacando aí. Bom, ele diz que a realidade, deixa eu ver como ela escreveu, para eu não falar aqui uma palavra que seja diferente do que está em português, né? A realidade nunca é assustadora. Ele comenta a primeira linha da primeira revisão, da primeira lição. A realidade é, obviamente, aquilo que Deus criou. Quando eu me sinto, quando eu fico assustado, eu posso achar útil lembrar a mim mesmo que eu devo estar vendo alguma coisa que não está verdadeiramente na minha frente. Eu sou aquele que cria, que inventa essas ilusões assustadoras. E o quão reconfortante é ouvir que nada na criação de Deus pode ser afetado de qualquer forma por essa confusão que eu fiz, né? Então eu tô aqui inventando um monte de coisas, mas efetivamente a realidade de Deus não é afetada pelos meus delírios. A realidade de Deus, ela não é afetada pelo jogo de videogame que eu criei. E é verdade, se eu tivesse hoje tendo, por exemplo, a opção de entrar num metaverso, né? Parece que a Apple já está lançando aí um super óculos de realidade virtual no qual você entra imerso. Você é imerso imediatamente num mundo virtual. Esse mundo virtual não afetaria em nada essa realidade na qual eu estou me percebendo agora. Se nós pudéssemos fazer essa analogia, que eu sempre acho útil fazer com vocês, tá bom? Porque, na verdade, no meu entendimento, o que Jesus tenta nos ensinar no curso é que nós já vivemos numa realidade virtual paralela, né? E de alguma maneira nós nos esquecemos de como criar essa realidade unidos a Deus. Por isso nós vivemos nos pesadelos do ego, tá? No momento em que nós nos lembramos sobre como não é trazer Deus para cá, é o contrário, né? É levar aqui até Deus. Mas é mais do que isso. É eu me lembrar que eu estou unida a Deus. E então, me lembrando disso, eu posso criar o sonho feliz aqui na Terra. Tá bom? Apenas o sonho feliz. Tá beleza? Muito bem. Então, essa é a base do deixar ir a culpa. Eu posso estar confuso,
eu posso estar equivocado, enganado ou enganando o outro, mas nada disso afetará o que é real. O que é real, não importa o que eu faça. O sol não vai embora se eu apenas quando eu cubro os meus olhos. Então, tudo aquilo que eu tenho feito tem tido 0 efeitos reais. Então eu não tenho nenhum motivo pelo qual me sentir culpado, tá? É mais ou menos assim. Eu criei no meu sono, eu criei um videogame horrível. Eu criei um jogo de guerra. Eu criei um jogo de fome. Eu criei um jogo de separação. Eu criei um jogo de ilusão. Eu criei um jogo de falta. E eu tô no meio desse jogo. E a experiência de estar no meio desse jogo pode ser horrível, mas é apenas um jogo de realidade virtual. É disso que eu tô falando. Eu sempre, quando eu comecei a fazer esses vídeos, né, lá em 2021, eu trazia muito para vocês a analogia da Ilha da Fantasia, né? Aqueles que já são mais velhos aqui vão se lembrar do Sr. Roque e do Tatu, que era o anãozinho, na Ilha da Fantasia, que era um seriado que passava na TV Globo, sei lá, domingo de tarde, sábado de tarde, né? Então a pessoa ia lá para a Ilha da Fantasia, pagava uma fortuna para ir para a Ilha da Fantasia, que supostamente eu acho que era uma ilha no Havaí, e ela pagava para ter uma experiência de uma fantasia, né? Então, de repente, a pessoa pagava para ter a experiência de ser um cavaleiro medieval que ia salvar uma donzela que estivesse em perigo. E aí aquela fantasia se desenrolava. Mas o mais legal é que sempre a moral da história, talvez a gente até encontre aí no YouTube, né? Eu vou dar uma olhada e depois eu conto para vocês. Mas o mais legal é que a moral da história era sempre a mesma. Quando você acha que você vai ser feliz na fantasia, você, no final da sua aventura, você sempre vai chegar à conclusão de que é na realidade que você tem que ficar. Que a realidade é muito melhor. Era essa sempre a moral da história, né? Ou pelo menos assim eu percebia o serial, tá? Então, olha só. Se eu não vejo nada tal qual é agora, pode ser verdadeiramente dito que eu não vejo nada. Uma coisa é tal qual ela é agora. Ela não é tal qual ela era ontem. E ela não é tal qual ela será amanhã. Por quê? É meio óbvio, mas é porque eu só posso experienciar as coisas, pessoas e situações, relacionamentos no aqui e agora. Correto? As coisas existem no agora. Essa é a única forma através da qual eu posso vê-las. Elas são como elas são. Assim é como elas são. Se eu estou vendo o passado, eu não estou vendo nada, porque o passado não está aqui, né? E se você não tiver, se você tiver chegado agora no canal, assista, aproveite esse momento de revisão para assistir os vídeos de 2021 e 2022 dessas lições. Escolhe uma. Você tem, além de hoje, você tem mais 7 dias. Você pode escolher 7 vídeos para você assistir. 8, né? Com o de hoje. Escolhe, assiste pelo menos os mais curtinhos de 2021. Mas aí eu tô sugerindo que você assistir lição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no original e não nas revisões, tá? É isso que eu tô sugerindo agora. Eu não tenho pensamentos privados. E se tudo no mundo
pudesse ser visto diretamente na sua mente. O videogame é seu. Foi você que criou. Foi você que criou o seu videogame. Tá? E se o jeito como você pensou sobre o seu chefe afetasse a guerra na Bósnia, ou, para falar de algo mais presente, a guerra na Ucrânia? Imagine, pode ter afetado, afeta, mas ainda assim não significam nada. Se você pensa que os pensamentos que você acredita serem privados, se você pensa os pensamentos que você acredita serem privados, então eles são sem significado. Eles têm efeitos dentro da ilusão, eles têm efeitos dentro do sonho, mas eles não afetam nada real. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso reside a paz de Deus. Gente, essas 3 sentenças você pode tatuar, né? Aqueles que gostam de tatuagem. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem porque eu sou uma pessoa muito mutável, né? Enfim. Apenas os pensamentos que são compartilhados têm efeitos reais, e os únicos pensamentos que podem ser verdadeiramente compartilhados são os pensamentos que você pensa com Deus. Tá? Então é isso que nós estamos buscando, que nós queremos encontrar e que nós não podemos falhar em encontrar os pensamentos de Deus dentro das nossas mentes. Eu só quero conhecer os pensamentos de Deus. Nada mais importa para mim. Os pensamentos de Deus são os pensamentos reais. Os pensamentos de Deus são os pensamentos que, portanto, têm um efeito real, porque eles são causativos. Lembre-se de que Deus é a única causa real. Deus é a causa única. Você tá aqui jogando joguinho de videogame. Quando você passar para o plano espiritual, se eventualmente você reencarnar, você cai num outro joguinho de videogame, numa outra aventura na Ilha da Fantasia. Outro corpo, outro avatar de jogo, em outro país, talvez em outro planeta, com outros pais, talvez com outro sexo. Pare de dar tanta importância para o que está acontecendo aqui. Pare de se identificar com o corpo. Observem que todas essas ideologias que estão surgindo aí, com o objetivo claro de confundir os seres humanos, de tirar cada ser humano ainda mais do seu centro, todas elas falam de você como um corpo. Elas trazem você para dentro da crença, da ilusão de que você é um corpo. Você não é um corpo. Você tem um corpo. Um dia esse corpo terá um ponto final na sua missão. Tá? Lembre-se disso. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o textinho que eu tinha separado aqui do Poder versus Força. Para vocês, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Esse livro é profundamente ascensional, né? Provavelmente nós vamos voltar a ele em outros momentos das nossas aulas aqui de 2024 da nossa jornada ascensional. Mas por enquanto eu quero ler um texto que, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada.
tá? Tô no capítulo 20, que se chama A Evolução da Consciência. Eu vou ler os primeiros parágrafos. Quem tiver o livro aí, capítulo 20, a primeira página do capítulo 20, tá bom? Então, após, né, milhares de cálculos e inumeráveis calibrações extraídas de provas cinesiológicas, que eu não vou entrar no detalhe do que são, é a maneira como ele calibra os níveis de consciência, tá? Então aí, se você quiser saber mais, você lê o livro. É a técnica que a gente usa no Theta Healing para descobrir se o nosso cliente ele tem uma crença, uma determinada crença ou não, e em quais níveis essa crença está alojada, tá? Ainda que de um modo geral, na prática, a gente trabalhe os 4 níveis de crença de uma vez só para facilitar a vida, nossa vida, né? Como terapeutas. Então ele diz assim, provas realizadas em indivíduos e depois da análise, de uma análise histórica, esses resultados indicam que o avanço médio do nível de consciência da população global é pouco mais de 5 pontos no período de uma vida, tá? Então, olha só, nós estamos falando de uma escala que eu vou mostrar para vocês aqui, tá no Instagram, mandei para vocês no Instagram, eu tenho que repetir esse post, eu vou repetir esse post, eu separei uma fotografia, uma imagem que eu peguei na internet, muito legal, tá? Eu vou repetir esse post no Instagram, tá bom? Então, o nível mínimo, que é o nível da vergonha, ele tem uma medida de 20. Lembrando que essa escala não é uma escala aritmética, ela é uma escala exponencial, ela é uma progressão exponencial, tá? E o nível último que ele conseguiu medir foi o nível de 1000, onde você tem a pura consciência, né? E os ensinamentos de Cristo, a própria consciência crística, estariam nesse nível de 1000. Então eu saio de um indivíduo que vive num estado de consciência de vergonha, de pura vergonha, de 20, e a missão dele é chegar até 1000. Então é disso que ele está falando. Então olha só. Então, numa vida, uma pessoa consegue aumentar um pouquinho mais de 5 pontos no seu nível de consciência. Isto é, ela chegou num nível de consciência de 20, com otimismo ela vai morrer no nível de consciência de 25, que ainda é vergonha, porque ela precisa de mais 5 pontos para chegar no nível da culpa, tá? Então, provavelmente vão ser as pessoas que vão ter uma existência curta, talvez tenha uma vida aí de um mendigo, né? A pessoa vai morrer logo, enfim, né? Tô inferindo aqui. Não tô dizendo que você não possa, de repente, encontrar um ser iluminado disfarçado de mendigo na rua, tá? Que isso pode acontecer. Especialmente se você for pra Índia, né? Você vai encontrar os rishis lá, que são sábios e que muitas vezes se disfarçam de mendigos, de pedintes, né? Muito bem. Segundo parece, ainda que se vivam milhões de experiências individuais em uma vida, em geral, só se aprendem algumas poucas lições. A consecução da sabedoria é lenta e dolorosa, e poucos estão dispostos a renunciar aos seus pontos de vista familiares, às suas crenças, ainda que sejam imprecisos, e, portanto, a resistência à mudança e ao crescimento é considerável. Então, nós estamos numa jornada ascensional. E a gente lê que sem esforço, nós provavelmente vamos morrer no mesmo nível de consciência, praticamente, no qual nós nascemos. Mas nós estamos numa jornada ascensional, numa jornada de expansão da consciência. Nós estamos usando uma ferramenta poderosa, talvez uma das mais poderosas que está disponível hoje para o homem ocidental.
Não estou dizendo que há mais. Também não estou dizendo que não existam várias. Entre as que eu conheço, as que eu já ouvi falar, as que já chegaram a mim, até mim, é uma das mais poderosas, né? E aí, como é que ficam essas frases que ele fala aqui? Poucos estão dispostos a renunciar aos seus pontos de vista familiares, ainda que sejam imprecisos. Portanto, a resistência à mudança e ao crescimento é considerável. Por que que nós resistimos tanto a abrir a nossa mente? Por que resistimos a abrir mão das nossas crenças de infância? Porque são programas de computador que estão entranhados nos seus registros acásticos, nos seus 4 níveis de consciência. O genético, o histórico, o primário de alma. Você não quer abrir mão deles. Eles compõem a sua identidade egóica, o seu ego, corpo, personalidade. Vocês já tentaram convencer uma pessoa de que o ponto de vista dela está equivocado? É uma tarefa muito árdua. Muito árdua. Muito árdua. As pessoas não querem abrir mão dos seus próprios pontos de vista. Esses pontos de vista, essas crenças podem estar destruindo a vida da pessoa. Como, por exemplo, você pode chegar para um alcoólatra que está com cirrose, ele está com um prognóstico de meses de vida, e você fala para ele, você precisa parar de beber, a bebida está te matando. Ele não é capaz. Ele não é capaz. Como é isso, gente? É uma programação de computador. E aí eu vou dizer para vocês, eu tô aqui na frente do meu PC. O meu PC tem vários programas. Ele tem o Microsoft Office, ele tem o Skype, ele tem o WhatsApp Web, ele tem Telegram Web, ele tem programas que eu uso no meu trabalho específicos, ferramentas específicas, sistemas específicos que eu uso para trabalhar. Ele tem o Adobe Acrobat para lidar com PDFs. E aí eu pergunto para vocês, esse computador, ele pode se desprogramar sozinho? Primeira pergunta. A resposta é não. Eu que sou a usuária, eu posso programá-lo e desprogramá-lo à vontade, né? Ainda que se eu resolver tirar o sistema operacional, que é o Windows, eu vou ter que instalar outro no lugar. Eu posso tentar, por exemplo, o Linux. Eu posso, se eu trocar a minha máquina por um Macintosh, eu vou ter o sistema operacional da Apple, que é maravilhoso, que é o iOS, né? Meu sonho era trabalhar com o Apple, mas o Apple é muito antipático, então ele não transita bem no ambiente normal no qual eu trabalho. Tá? Essa máquina pode se desprogramar sozinha? Não pode. E a outra pergunta é, essa máquina, ela pode funcionar fora a parte das programações que ela tem? Não. Então, se eu tenho um Windows instalado na minha máquina e esse software câmera no qual eu filmo os vídeos para vocês, para nós, ele é parte do Windows, ele vai ditar como toda a máquina funciona. Ele é o sistema operacional. Ele é o programa estruturante das operações da minha máquina. Vocês estão entendendo? Assim é o nosso ego. O ego é como se fosse o nosso sistema operacional corrente da humanidade. A boa notícia é que embaixo do ego está o seu programa de origem, que é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo.
Esse é o seu programa padrão. O sistema de pensamento do ego foi escrito por cima. Antigamente, vocês sabem como era uma maneira de roubar pinturas? Tirar quadros de museus, roubar? Um pintor horroroso, falsário, ia lá e pegava a obra-prima original e pintava algo por cima. Aí aquele quadro era descartado como sem valor e ele podia sair do país, sair do museu. E aí depois, cuidadosamente, quando ele chegava no destino, uma pessoa que já sabia como retirar a pintura que estava em cima, ela revelava a pintura original. Assim somos nós, é isso que nós estamos fazendo na nossa jornada ascensional. Você está apenas se lembrando de quem você é, mas você resiste, porque você acha que você é o seu ego, tá? E aí eu vou terminar de ler, ele diz assim, parece que a maioria das pessoas prefere morrer antes de alterar, em vez de alterar o sistema de crenças que as confina em níveis inferiores de consciência. Então, olha o que ele falou. O que me confina no meu nível de consciência de culpa, de vergonha, de medo, é um sistema de crenças. Mas eu amo essas crenças. Eu não consigo nem fazer em paz os exercícios de Um Curso em Milagres, de tanto que essas ideias ofendem o meu sistema de crenças. Essas ideias são um ataque para o meu ego. Não é mesmo? Não é mesmo? Então, meus queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula. Você vai precisar vencer a sua mente fechada, se você quiser alcançar níveis mais elevados de consciência e trilhar a sua jornada rumo à ascensão. E isso aqui eu devo dizer que é bem mais difícil para os homens, porque o ego nos homens é muito mais forte do que nas mulheres. Então você vai ter que abrir a sua mente. Escolhe novamente, meu irmão. Para você escolher novamente, meu irmão, você tem que minimamente entender que antes você estava equivocado. Não que você era um pecador miserável, desgraçado, mas que você estava equivocado, tá? Se isto é verdadeiro, essa frase, né? Parece que a maioria das pessoas prefere morrer antes de alterar o sistema de crenças que as confina nos níveis inferiores de consciência. Se isso é verdadeiro, qual é o prognóstico da condição humana? Qual é o prognóstico da humanidade? É um avanço de 5 pontos por geração? Tudo aquilo que pode ser esperado? E essa pergunta inquietante merece atenção. Em primeiro lugar, a distribuição dos níveis de consciência na população mundial revela que grandes massas de seres de nossa espécie estão no extremo inferior da escala evolutiva. Vergonha, culpa e medo. O que é a vergonha? Vocês lembram que ano passado eu nomeei a vergonha como a crença no pecado? Vocês lembram disso? Está aqui. É o sistema de pensamento do ego. É a tríade ímpia, como o Dr. Kenneth denomina, pecado, culpa e medo. E ainda confiam na força para compensar a sua falta de poder. O poder vem de quem? De Deus. Da crença de que eu e ele somos um e nunca deixamos de ser. Algumas culturas estão mais avançadas e exibem uma maior variação. Por exemplo, os japoneses capitalizaram as lições aprendidas na Segunda Guerra Mundial e deram um grande salto coletivo na sua evolução. Por outra parte, o nível de consciência dos estadunidenses se afundou como resultado da Guerra do Vietnã. E o que realmente se aprendeu ainda está por
ser visto. E aí eu não vou continuar aqui, porque o texto é maravilhoso, senão eu não paro de ler, né? Então, olha só. A minha professora de Um Curso em Milagres, ela falava disso com a seguinte frase impactante, que eu já citei para vocês várias vezes e vou repetir e dou os créditos a ela, porque tudo que ela falava eu digo que era ela, né? Eu uso, mas sem deixar de dizer que era ela. Ela falava assim: o sujeito destrói a realidade, mas ele não abre mão da própria crença. Ele não sai da ilusão. Então você tá cheio de ilusões. De como a vida é, de como as pessoas são, de como as pessoas deveriam ser. Você tá cheio de ilusões, você não quer abrir mão delas, você destrói a realidade. Nós vemos as pessoas destruindo as suas vidas diariamente, pela própria recusa de abrirem as próprias mentes. Se você vai numa reunião dos Alcoólicos Anônimos, essa é uma das primeiras coisas que o alcoólico passa a trabalhar. Ele tem que manter a mente aberta. Ele tem que admitir que ele é impotente diante do vício dele, que ele perdeu o controle, que ele está insano. Gente, quem é que quer admitir isso? Me contem. Isso implica humildade. Ninguém quer. Gente, eu passo por um fenômeno muito curioso aqui nesse canal. Às vezes as pessoas me mandam mensagens diretas ou e-mails me fazendo perguntas. E aí eu dou uma resposta que eu suponho, né, porque eu não posso ter certeza, de que não é o que elas querem ouvir. Mas eu tô dando o meu ponto de vista. E elas me mandam uma mensagem me elogiando: você está me ajudando muito, você está salvando a minha vida, ó, como você é maravilhosa. Mas eu já aprendi a me recolher, tanto diante da crítica, quanto diante do elogio. Porque tanto a crítica quanto o elogio, elas são produtos da mente daquele que está olhando para mim. Eu é que tenho que saber de mim. Eu é que tenho que saber que hoje, todos os dias, quando eu sento aqui nessa cadeira para fazer esses vídeos, ou no celular, enfim, eu tenho que dar o meu melhor. É só isso que eu posso fazer, né? E aí eu respondo às pessoas, aí a pessoa vem e me faz uma pergunta. E aí quando eu respondo essa pessoa de um jeito que ela não que é falando para ela o que ela não queria ouvir, nenhuma resposta eu recebo. Ou às vezes, como já aconteceu, eu recebo uma resposta extremamente polida e educada, mas que tem um ataque por trás que é assombroso. Eu chego a sentir a faca tentando entrar no meu coração, mas eu não deixo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E aí a pessoa me responde dizendo pra mim que tudo que eu tô falando tá errado. E aí ela, numa tacada só, ela veio com muitos elogios, mas numa tacada só, ela vem com os elogios cobrindo a total desqualificação do meu trabalho. Não, lembre-se, você é maravilhosa, você é luz. Você está ajudando muita gente, mas veja só, tudo que você está falando já não serve mais para mim, eu não estou mais nesse nível, eu não preciso mais disso. No meu caso, você está equivocado. Vocês sabem qual é a minha leitura disso? Eu lembro lá da Dona Maria Aparecida, minha professora. O sujeito destrói a realidade, mas ele não abre mão da crença. O sujeito destrói o professor dele de Um Curso em Milagres, que 5 minutos antes ele estava dizendo que era maravilhoso. Mas ele não abre a mente dele para questionar, que é tão rápido que não deu nem para o sujeito questionar. Mas será? Será que o que ela está falando pode estar certo? Será? Será que eu posso examinar? Será que tem um cisco no meu olho que eu não estou vendo? Será que tem um ponto cego aqui na minha vida que eu não consigo enxergar? Por isso, gente,
que a gente tem que fazer terapia. Porque quando você tem um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um padre, um sacerdote, um pastor, ele mostra pra você o seu ponto cego. Ele fala, olha isso aqui, meu amigo. É esse teu ponto cego que tá te impedindo de resolver o teu problema. É esse teu orgulho, é essa tua vaidade, é essa tua mente fechada, é essa tua falta de humildade. Essa palavra humildade, ela é sinônimo de humilhação pro ego. Humildade não é se permitir, você ser humilde não é você se permitir ser humilhado. Você sabe colocar os seus limites. Humildade é você falar assim, eu me submeto a um poder maior do que eu. Se a pessoa vem e diz pra mim uma coisa que tocou lá, apertou no meu calo, tem algumas pessoas da minha confiança com quem eu vou conversar. Que tem total liberdade pra falar pra mim, Jaque, dessa vez você pisou na bola. Tem o terapeuta. Mas tem uma coisa muito melhor do que isso. Tem o Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, me mostra aqui a verdade dessa situação. Me mostra qual é o defeito de caráter que eu preciso eliminar e que me colocou nesses apuros de Penélope, nos quais estou agora. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me lembrei disso ontem. Ontem eu tava falando sobre isso com a minha ajudante. Vocês sabem qual foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida inteira? Contando elogio de pai, de mãe, de tudo que já deu certo na minha vida. Qual foi o melhor elogio? O maior. Obviamente pra mim, na minha percepção. Foi um elogio que eu recebi da minha professora de um curso em Milagres. Tem mais de 10 anos isso. Ela olhou no fundo do meu olho e falou assim, Jaque, você é uma pessoa muito verdadeira. Você é uma pessoa muito honesta. Você está muito disponível para se ver e para se melhorar. Mas não pense que as pessoas são como você, não. Que você é minoria na minoria. Então, gente, o que eu quero resumir aqui para vocês é que se você tá nesse canal, se você tá me ouvindo, você também talvez seja a minoria da minoria. Você tá querendo ver a verdade. Ver a verdade não é confortável, não. Na maioria das vezes não é. Mas se você quer passar para os níveis mais elevados de consciência, você vai ter que se abrir para o que o Dr. Hawkins fala aqui, que é adquirir a sabedoria. E para isso você vai ter que estar disposto a renunciar aos seus pontos de vista familiares e a alterar o sistema de crenças que te confina nesses níveis inferiores de consciência. E justamente porque são sistemas familiares, ancestrais, eram do seu pai, eram da sua mãe, tanto que eles casaram e tiveram você, ou se uniram, sei lá, de alguma forma, o campo vibracional deles era igual. De alguma forma deu match. E quando deu match, você foi concebido, gestado e chegou na 3D. Então isso é ancestral. Como eu já falei aqui, quando você começa a sair desse sistema de crenças, você começa a ter uma sensação muito ruim e muito dolorosa de que você não pertence mais à sua família. E você vai ter que bancar isso. Porque você é o indivíduo. Hoje, pode haver outros, mas hoje você é um indivíduo
que vai alterar geneticamente para cima e para baixo todo o sistema de crenças da sua família. Mas você pode ter certeza de que durante um bom tempo você vai ser execrado pela sua família. Você vai ser persona não grata. Lá vem aquela chata de galocha, a chata do churrasco, né? Como eu falei para vocês há umas semanas atrás. A chata espiritualista do churrasco. Você vai ter que dar um jeito de lidar com isso. Porque olha só, se você nasceu na pobreza, um dos códigos da sua família que foi passado para você, nos níveis primário, genético, de alma e histórico, e que está lá guardadinho nos seus registros akáshicos, são os programas de pobreza. Os programas de pobreza que calibram em 60 fazem com que você pertença. Então a minha pergunta para você, meu amigo, é: quem você pensa que é para ficar rico? Você vai ser deserdado da sua pobreza. Você vai ser banido. Você vai ser excomungado. Então essa é a escolha que você tem diante de hoje na sua vida, estudando esse negocinho. Você tá na bifurcação na estrada. Ou no garfo na estrada, como os americanos gostam de falar. Você tá no meio, tem um garfo lá na estrada olhando para você. Você vai ter que decidir para onde você vai. Você vai para onde a tua alma quer te levar, jornada ascensional. Você vai subir, sei lá, 100, 200, 300 pontos nessa escala de consciência. Ou você vai ficar lá na média e subir 5 pontinhos e ainda vai sofrer por isso. Tu ainda vai ser punido por isso. Foi por isso que Jesus foi crucificado. O povo não aguentou o nível de verdade que ele trouxe. Aí ele foi crucificado. Por isso que o meu aluno vem, escreve para mim aquela mensagem fofa, dizendo que eu sou maravilhosa e me pedindo uma opinião. Aí quando eu digo para ele o que ele não quer ouvir, aí ele me devolve uma flecha. Bem no meio do coração. Ou então ele simplesmente nem responde. Ele ignora, ele não tem nem a boa educação de falar: puxa, professora, muito obrigada pelo fato de a senhora ter tirado 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para me responder. Eu ainda estou buscando entender o que eu li aqui nessa mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é assim não, gente. Mas, se o Divino Espírito Santo me botou aqui, quem tá na chuva é para se molhar. E São Miguel Arcanjo é o meu escudo. Porque eu falo em nome da verdade que eu sou capaz de compreender nesse momento da minha vida. Amanhã eu vou compreender um pouco mais, daqui a um ano provavelmente um pouco mais. E aí a história da evolução em espiral, como a gente tratou ontem. Mas é só isso que eu posso fazer, é passar a minha mensagem. Não vou mentir para vocês que não tinha dias que eu não saía da minha aula de um curso em milagres querendo matar a minha professora. Não vou mentir, mas eu sempre me despedia dela com amor e com beijinho, e eu tinha uma semana para processar o que ela tinha falado. Em 90% dos casos, dos momentos, que não foram tantos, tá? Não foram tantos, porque eu sou uma pessoa que eu tenho mente aberta. Eu já vim com essa característica nessa encarnação. Então talvez tenham sido, sei lá, meia dúzia de vezes. Eu tinha uma semana para refletir. E normalmente, em 90% dos casos, eu voltava calminha, com o meu rabinho entre as pernas para a aula na semana seguinte. Com um sorriso na cara, de muita gratidão por aquela mulher estar lá. Toda semana. Só faltava quando viajava. Tá bom? Então, meu querido, minha querida, a mensagem que eu deixo para você hoje é: a transformação que ora se apresenta na sua vida, ela é radical. Você quer a pílula vermelha? Ou você quer continuar que nem o Neo no último Matrix, tomando a pílula azul todo dia para você continuar no sono? Tá bom? Então, eu deixo você com essa reflexão. Eu acho que ela é suficiente para você passar o dia pensando aí e também praticando as lições da revisão de hoje, né? Se lembrando de que você só vê o passado, nada do que você pensa significa coisa alguma e por aí vai, né?
Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.